E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast O Sócio, episódio número 105. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Aproveitando que hoje o Perini abriu inscrições para o Viver de Renda, como vocês já sabem, foi muito difícil para mim fazer meu primeiro dinheiro na internet. Eu vendi, abri um treinamento, eu vendi para 0 pessoas e tal, então no começo foi muito difícil. Aí tem uma época que eu me encontrei, comecei a fazer um dinheirinho, vendendo o meu treinamento. Então imagina que talvez se eu continuasse na minha lógica, eu iria sempre crescer um pouquinho, iria vender um pouquinho e estava relativamente bom para mim. Mas o que aconteceu? Eu conheci um cara chamado Bruno Perini. Olha só, eu conheci um cara chamado Bruno Perini. E eu lembro até hoje, porque assim, a gente tinha muita parceria, muita ligação com a Rico na época, não é? Então a gente era muito parceiro da Rico, a gente incentivava as pessoas brincando da Rico e tal. Eu lembro que a Rico antiga, ela ficava ali na Juscelino Kubitschek, perto de onde tem o McDonald's hoje. Então eu lembro que estava sentado num sofá um dia, onde as pessoas, os clientes esperavam antes de fazer uma reunião. Tava eu e o Perini, sentado, e eu estava inconformado. Eu sentei com o Perini e falei, Perini, pelo amor de Deus, de verdade, do fundo do coração, me explica, por favor, de verdade, como que você consegue vender tanto? Eu perguntei isso, eu falei, Perini, do fundo do meu coração, me explica como você consegue vender tanto. Porque em números, o Primo Rico ele era muito maior do que o Perini, mas o Perini ele vendia muito mais. Eu falava, como que isso é possível? Porque a lógica não bate, não é? Então, alguém me trouxe uma informação de fora. O ecossistema me permitiu conhecer alguém que continha informações que eu não tinha, não é? E na época, o Perini me deu uma instrução. E uma das coisas que ele me instruiu foi o seguinte, Thiago, uma das coisas que a gente faz diferente de todos os treinamentos é porque a gente tem um grupo treinado por mim que responde todas as perguntas num grau muito profundo. Eu falei, caramba, sério? Como que você faz isso? Ele me explicou. Eu falei, nossa, é por isso que o seu treinamento ele é tão bom? Esse era um dos motivos. E o fato do treinamento ser tão bom, e o NPS do Perini sempre foi muito maior do que o do meu 1 milhão, hoje se igualaram um pouco mais, porque a gente aplicou coisa que o Perini ensinou, sempre fez ele ter um boca a boca muito grande. E a gente sabe que, estatisticamente, o que mais vende é o boca a boca. Sim. Como ele tinha um boca a boca muito grande, o treinamento dele sempre vendeu muito. Eu falei, caraca, sério? Que legal. Então, através de uma informação que veio de fora, eu pensei diferente. Então a reflexão não veio de mim, veio de fora. Mas se essa reflexão nunca tivesse vindo de fora, talvez eu nunca tivesse mudado. Né? E isso aqui é um dos motivos que fez o Perini crescer tanto e vender tanto o Viver de Renda. Porque hoje é um treinamento excelente, eu já falei várias vezes, tem gravado aqui. Se um dia a gente brigar, vai estar registrado já. Mas é verdade, é muito... Sei lá, as pessoas são muito bem atendidas, o pessoal fica muito feliz. Então, é um depoimento, mas é muito verdadeiro. Você me ensinou lá na época. Você lembra? Também, porque você chegou em casa e me contou. Sim, pô. O Thiago era já um dos maiores do nicho, né? Era o segundo. Hoje, se você pega algumas redes, ele é o primeiro, né? E somando os seguidores, acho que fica em primeiro também. Chegou a passar a Natália. Um colado no outro. Enfim, já era um dos maiores. Eu não tinha tanto número. E o Thiago, ele realmente sentou e me ouviu pra falar, cara, como é que você faz? Aí eu expliquei pra ele. E aí, o Thiago, depois disso, ele começou a abrir o curso dele às 5 da manhã, igual eu fazia. Só que o Thiago era 10 vezes maior do que eu. Aí quando eu fui falar, minha turma vai abrir às 5 da manhã, o pessoal começou a mandar direct. Tá copiando o Thiago Nigro. Eu fazia primeiro, só que ele era muito maior. E parecia que eu tava copiando o Thiago. Mas assim como eu te ajudei, Thiago, você me ajudou bastante lá atrás também, cara. Ah, chega da rasgação. Aí já não, mas eu vou falar disso em outro ponto. Voltando a... Vai ficar segurando vela, Murilo. Eu vou aproveitar... Que momento eu entro aqui, tá ligado? Uma coisa que o Murilo falou. Porque, de fato, para algumas pessoas, né, não vou falar que é impossível, mas é muito menos provável do que para outras. O Warren Buffett fala, né, que a gente coloca ele num patamar de genialidade, e na minha opinião, com razão. Se você pega esse ano, né, o Buffett, a carteira dele tá caindo 4%, sendo que metade é Apple, que tá caindo 20%. Nossa. Então o cara, ele realmente sabe fazer as coisas, né? A gente tem que ter muito respeito pelo velhinho de Omaha. Mas o Buffett sempre fala, eu sou sortudo. E por que ele se considerava sortudo? Porque ele falou, cara, eu nasci num dos melhores países do mundo para se nascer. Principalmente pensando em fazer negócios nos Estados Unidos. Eu nasci numa época muito propícia para isso. Foi a liderança americana durante todo o período. Não foi num século anterior. Ele esbarrou com o mercado financeiro muito novo. Ele comprou a primeira ação dele, ele tinha 12 anos, se eu não me engano. Ele, inclusive, disse que antes disso estava desperdiçando sua vida. Ele começou aos 12
no mercado. Então ele fala, cara, eu nasci num país muito bom, numa conjuntura muito boa e esbarrei com um setor muito bom, no qual eu tive proficiência e consegui um baita de um resultado. Então eu sou sortudo pra caramba. E quando eu penso nisso, eu também vejo o quanto eu sou sortudo. Poderia ser muito mais. Eu não nasci nos Estados Unidos, eu nasci no Brasil. Mas eu não nasci, por exemplo, no Afeganistão. Já deu ruim. É ruim entre termos, né? Sim, entre eu tô aspas. zoando, tô zoando. Porque, olha só, se a gente for considerar a população global, eu não sei quantas pessoas tinha no mundo na minha época, mas vou pegar os 6 bilhões que nós temos hoje, 6, 7 bilhões, né? Que nós temos hoje. Se a gente for pensar assim, antes de ficar rico, eu acho que eu já tava pelo menos os 5% mais sortudos do mundo. Eu nasci em um país com uma certa liberdade, eu nasci numa família de classe média, onde nunca me faltou nada, embora também em certos períodos não tivesse sobrado muita coisa. Eu tive acesso a uma boa educação, eu tive acesso a uma família amorosa, né? Me passaram uma boa educação, me deram muito carinho, minha família inteira, a gente é muito grudado até hoje. Eu não tive acesso à educação financeira, mas como eu tive acesso à educação tradicional, eu conseguia correr atrás sozinho e aprender por mim mesmo. Comprando livros, pô. Li livro do Cerbasi, eu aprendi como é que era. Li Pai Rico, Pai Pobre, aprendi. Fui começar a investir, não tinha YouTube, eu comecei a investir com base em livro e aprendendo na prática. Então, eu indiscutivelmente, eu sou muito sortudo. Só que eu acho que eu tive também um ótimo retorno sobre a minha sorte. Porque se eu tava no grupo dos 10% mais sortudos, hoje eu acho que eu tô no grupo dos 0, alguma coisa mais sortudos do mundo, no final das contas. Caramba. Tem gente que nasce muito pra trás. Pra esse cara vai ser muito mais difícil, realmente, né? Infelizmente. Mas essa é a realidade. Só que, se tratando disso, acho que esse cara nem tem acesso ao que a gente tá falando aqui. Total. Então, as pessoas que têm acesso já estão em outro grupo. Reflitam aí. Talvez você não se julgue muito sortudo, mas se você teve mais ou menos essa trajetória que eu tive, você já foi sortudo pra caramba.